Começa mais um episódio do Vale Negócio Podcast. Eu sou o Breno, apresentador desse programa, e junto comigo o Felipe Fraga, mais conhecido como Fraguinha. Fraguinha, conta pra gente um pouco como nasceu esse projeto do Vale Negócio Podcast. Fala, Breno. Fala, Du. Fala, Ferretti. É um prazer estar aqui, primeiramente. Prazer. Sou Felipe, conhecido como Fraguinha para os mais íntimos, né? Isso aí, Fraguinha. E nosso projeto nasceu, né? A gente trabalha junto no escritório no mercado financeiro. E o que a gente gosta de fazer lá é tomar bastante café, né? A gente tomando no café, batendo papo, a gente conversando lá, surgiu a ideia, né? Porque a gente faz bastante reunião com os clientes, tem bastante história para contar, né? São histórias legais que a gente descobre conversando com as pessoas. E por que não a gente fazer isso, trazer para o público aqui de São José dos Campos e também do Vale, né? Então surgiu a ideia daí, foi no bate-papo ali no café que surgiu a ideia e agora estamos esse projeto aí. Bacana. E também integrando a equipe de apresentadores, veio lá de Minas Gerais para conversar aqui com a gente, o Eduardo Lopes. Fala, Eduardo, como é que estão as coisas, filho? Boa, Breno, isso aí, obrigado a todos aí pela presença, Fraguinha, Ferretti, nosso convidado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, e assim, como o Breno disse, eu sou engenheiro civil, atuo no mercado financeiro há mais de 14 anos, né? E assim, quando pensamos num convidado que pudesse compor a mesa aqui, que pudesse passar para a gente experiência de vida, que fosse já uma pessoa casada, com filhos, com experiência de vida mesmo, e que tivesse aí uma história legal para contar, na hora veio para a gente o nome do Júnior Ferretti, e com prazer nos apresento o ex-jogador de futebol profissional, empreendedor de sucesso de vários cases, o nosso amigo Ferretti, e um brinde aí. Aí sim, né? Saúde. Saúde. Dá um golinho, né, para não... Brindar sem beber não dá, né? Ainda mais que esse vinho aqui é especial, né, Esse é especial. Tem história, mas não dá spoiler, não. Isso aí já a gente fala sobre. Ainda a gente vai chegar lá. Bom, primeiramente, um prazer imenso estar com vocês aqui, né, Breno? Obrigado pelo convite. Fraguinha, Edu, é um prazer e eu espero que a gente possa fazer um bate-papo aí legal aí pra galera. Isso aí, obrigado. Legal, Ferretti, é um prazer nosso recebê-lo aqui. Bom, pra gente começar, né, bate-papo, eu queria saber um pouco mais sobre a sua história. A gente sabe que você foi jogador profissional, jogou num grande clube aqui do Brasil e do mundo. Não, o maior clube do Brasil, né? Nem tanto, velho. Nem tanto, vai. Deu sorte ontem. É pra poucos, né? É difícil, sim. A gente sabe que é difícil essa carreira, sim. Chegar num clube grande como você vai falar ainda, do suspense. Mas conta pra gente como foi o início de tudo. Eu sou joseense, né? Sou daqui de São José dos Campos. Começo meu percurso aí, vamos dizer, dentro do futebol no São José Esporte Clube, né? Nas categorias de base, escolinhas, né? Então eu jogava futebol de campo no São José e futebol de salão na DC Embraer, antigamente, né? Meu pai era funcionário da Embraer, então na época eu jogava pela Embraer, né? Como eu disse, futsal. E no campo eu sou do bairro, um bairro tradicional aqui de São José dos Campos, que é um bairro simples, né, mas é muito conhecido, que é a Vila Industrial, né? Legal. É onde se localiza hoje, e se localizava, né, já há anos, a sede que era do São José Esporte Clube, que é o Teatrão, sim, né? Sim. Lá. E hoje, infelizmente, não é mais né, não faz mais parte do clube, mas é da prefeitura hoje, né? E os treinos eram no Teatrão. Eu morava muito perto, tanto que a gente ia a pé para os treinos, né? Então eu e meus amigos, meus vizinhos, nós íamos todos juntos. E ali começa a minha aventura aí no futebol, né? Em 1996 em 95 eu disputo um torneio que era muito importante aqui na região. Aliás, não, a nível até nacional, a gente pode dizer, que era a Copa Luciano do Vale, que se jogava em Vinhedo. Legal. E tinha transmissão da Bandeirantes, né? Isso já era futebol de campo. E aí era um torneio que o ano era mais velho do que a minha idade, né? Eu era o mais novo do time. Só que eu fui titular no torneio e ali abriu muitas situações e portas, vamos dizer assim, para outros clubes, né? Para clubes grandes. E aí, em 1996, eu venho assinar com o Corinthians, por onde eu fiquei até 2005, né? Então, foram 9 anos. Eu entro em janeiro de 96 e saio maio de 2005 para a Itália. Então, foram 9 anos e meio, praticamente, de Corinthians, né? Entre categorias de base e profissional.
Ah, legal. Então você chegou a frequentar o famoso terrão lá do Muito. São Jorge, onde que é o estádio agora. Joelho, tornozelo, cotovelo, até hoje aí tá tudo machucado. Terrão, eu cresci lá, né? Cresci realmente, treinei muito no terrão. Então eu chego no Corinthians com 13 para 14 anos. E fico no Corinthians, no terrão, vamos dizer assim, propriamente dito, até os 16, 17 ali quase. Então eu peguei uns 4, quase 5 anos de terrão ali. Fiquei sabendo, vi uma reportagem sua que você era muito querido pelo Miller, né? Como é que era a relação aí? Aí já é parte profissional, né? Se você for pegar a categoria de base, eu convivi com muita gente mesmo. Quando eu chego no Corinthians, o sub-20 do Corinthians, que até então era juniores, né? Tinha o Deco, que jogou no... Então ele era do alojamento, eu era o mais novo do alojamento, eles eram os mais velhos, né? Tinha o Edu Gaspar, tinha o Deco, tinha o Kleber, lateral esquerdo, aí já é mais novo ainda, mas era o Edu, o Deco, era Marcelinho Paulista, eu acho que é nessa época eu chego no Corinthians, né? Aí depois foram se passando os anos, vem surgindo outros, né? Quem me sobe definitivamente é o Luxemburgo, né? Eu já tinha subido alguns jogos com o Oswaldo Oliveira, mas quem me sobe em definitivo é o Luxemburgo. Aí fico ali, e ali no mesmo ano que ele subiu, chega o Miller no Corinthians, já não fim de carreira, mais próximo, assim, né? Muito experiente e tal. E aí a gente tem esse contato legal, saudável, que se estende até hoje, até os dias de hoje, aí, né? Com a gente, com a nossa amizade aí. Bacana. Legal. Bom, então você subiu com o professor Luxemburgo. Exato. Professor Luxo. Professor. Famoso professor. E esse é uma figura aí no futebol brasileiro, que conquistou vários títulos, Corinthians inclusive. Como que é ser treinado pelo Luxemburgo? Ele é uma figura mesmo? Assim, aquele momento do Luxemburgo era um momento assim, que até que ele estava voltando da seleção brasileira, teve todo o problema na seleção, né, lá. E aí, acho que até de assédio, né, com a manicure. Aí, enfim, teve algum problema lá mais sério na época. E aí demitiram ele da CBF, né? Após um período que ele fica parado, ele assume o Corinthians, né? E aí, quando ele assume o Corinthians nessa época, ele, assim, a carreira dele, ele ainda é um dos maiores treinadores do Brasil, né, mas a carreira dele estava sofrendo alguns altos e baixos devido à postura, acho que mais extra-campo que dentro, né? E aí, quando ele chega no Corinthians, ele chega disposto a realmente a retomar tudo aquilo que era dele, né? Ser o treinador top do Brasil, ser o primeiro treinador na lista, né, ali de todos. Então, você vê que ele chega muito agressivo nos treinamentos, muito forte, muito realmente intenso. E com nós que estávamos subindo das categorias de base, ele era muito duro, muito. Essa geração de hoje não aguentaria ele naquela época. Você pode ter certeza que famosa geração Nutella, né? Nutella na grama sintética hoje em dia, antigamente então, era o terrão, já tem uma diferença boa. Então, assim, ele era extremamente agressivo com nós mesmo, assim, mais novos, mas era o estilo dele, o da época, né? Os treinadores na época eram daquela forma, né? Se referiam constantemente com palavrões, se referiam constantemente com ofensas, te diminuir tal, perante o grupo, porque era o estilo. Quando você chegava num profissional, você tinha que respeitar a hierarquia. Então tinha os jogadores famosos, tinha os jogadores que estavam ali lutando, tinha os que tinham chegado recentemente e tínhamos nós das categorias de base que geralmente ficávamos um pouco mais, né, apartado do grupo, assim. Mas então era isso, ele foi muito agressivo. Agora, o momento bom, infelizmente, né, nesse período aí nós vamos entrar nos assuntos das minhas contusões, período que eu me machuco, eu tenho 3 cirurgias seríssimas, né, e todas elas eu tinha idade de sub-20 ainda. Quer dizer, isso me prejudicou muito na minha carreira, mas assim, diferentemente de quando o Parreira assumiu o Corinthians, aí ele como treinador, é uma outra postura. O Parreira tem uma postura mais de educador, uma postura mais tranquila, uma postura de palavras mais amenas, tal. Então, assim, são 2 estilos diferentes, mas eu não posso deixar de registrar que quem me subiu para o profissional em definitivo foi realmente o Luxemburgo. Bom, legal. E as cirurgias são sérias no joelho, que é mais... Então, a primeira minha eu tinha 17 anos. Foi fraturei e rompi todos os ligamentos do tornozelo direito.
Então essa já é é seríssima essa cirurgia, né? Tanto que eu tenho meu tornozelo deformado até hoje, né? Porque foi realmente derivado de uma lesão muito grave, né? E aí eu volto contrariando todas as expectativas, eu volto muito bem. E aí brasileiro não desiste nunca. Exato. Corinthians ainda, né? Aí volto, quando eu volto, passa pouco tempo, eu tenho um problema do joelho, né? Aí eu venho operar o joelho, aí não é uma cirurgia tão séria, mas é o menisco, eu faço uma artroscopia no joelho, né? Uhum. Com pouco tempo de voltar, e também o joelho direito, então a mesma perna. Aí eu passo aquele período de recuperação e muitas contusões. Eu tinha o quê? Muito problema muscular, porque eu fortalecia demais uma região e enfraquecia a outra, fortalecia uma outra, então eu decidi que, assim, eu falei assim, olha, realmente nós precisamos fazer um tratamento. Eu decidi não, né? Junto com o staff do Corinthians, precisava. Aí eu fico um tempo afastado mesmo dos treinos, dos jogos e tal, me preparando. E quando eu volto realmente para o Corinthians B, que na época tinha o Corinthians B, que era uma espécie de aspirante, eu ainda cuidar de sub-20, né? O treinador do sub-20 no momento não me queria, né? Devido a todo o estado que eu estava físico e também até psicológico, né? Não era um momento bom para mim, assim. E aí eu volto para o Corinthians B, renegado. Totalmente renegado, reserva lá, não treinava e tal. E aí vou recuperando de novo, brasileiro de novo. Aí vou recuperando. E aí o Parreira assume o profissional do Corinthians, né? Foi, acho que aí em 2002. E aí ele assume, e aí acompanhando alguns treinamentos, ele vai ver os treinamentos do Corinthians B contra o profissional, algumas peças que às vezes precisavam suprir ausências no profissional, ele começou a me chamar. E aí eu me destaco muito. Tem uma ajuda também do Jairo Leal, que era o auxiliar do Parreira na época, que tinha sido meu treinador na seleção sub-20 também. Legal. E eu tenho convocações para a seleção sub-17 sub-20. Né? E aí ele também me conhecia, então isso também foi um fator que me ajuda. E aí eu me destaco muito e o Parreira me sobe novamente para o profissional. Eu termino aquele ano de 2002, que acaba com o Santos vencendo o Corinthians naquela final de 2002, que o Robinho pedala, né? Então... O Santos quebrando aquele jejum. Não esquece então, programa, né? Como o Santista não esquece aquele lance do Ricardinho, né? Não esquece daquele do Ricardinho, quando tirou também o Santos no último. Que, aliás, eu estava no banco esse jogo. Foi Santos e Corinthians no Morumbi. Vocês foram campeões, né? O Corinthians foi campeão em 2001, Paulista. Eu estava nesse campeonato. Legal. E aí, mas aí 2002, beleza. Aí acaba o ano, fisicamente eu tô voando. Tô na minha melhor forma física, inclusive... Tem um parênteses em 2002 que o Corinthians me empresta para o 15 de Piracicaba para eu jogar o Campeonato Brasileiro da Série B, como uma forma de retomar a forma física, né? Uhum. E aí eu vou para o 15 para jogar 6 jogos. E lá o treinador é o Paulo Campos, ele que é hoje o treinador do Juazeirense. Aí começa, exato. Legal. Lá era legal. O Paulo, ele veio do Palmeiras, então o Palmeiras na época tinha o Palmeiras B, e fez um convênio com o 15 de Piracicaba para fazer esse aporte, vamos dizer, de jogadores para o 15 e também dar ritmo de jogo para os jogadores, né? Jogar em campeonato profissional e tal. E o campeonato da Série B brasileiro sempre foi muito forte. Sim. É um campeonato difícil, né? Sim. E aí só eu do Corinthians vem, porque foi o pedido do Paulo, na época ele só pediu, eu quero o Ferretti aqui. E aí eu vou pro 15 para jogar 6 jogos e fui muito bem. Realmente arrebentei. Eu saio dali com várias propostas já de times tipo Sport Recife, Náutico na época, que jogariam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro já do outro ano, né? Vitória da Bahia. E aí eu volto pro Corinthians, o Corinthians era o Roque Cittadini, o gerente de futebol, fala não, o Ferretti vai continuar aqui no profissional. Beleza. Aí voltando lá atrás, quando eu falei que o treinador dos juniores não me queria no sub-20, né? Acontece o quê? Que aí acaba o ano, o que tem em janeiro? Copa São Paulo de Júnior. Adivinha o treinador? Não, eu quero o Ferretti. Agora ele desce. E aí ele falou, nosso diretor de categoria de base era o André Sanches, na época. E aí o Andrés falou, não, Ferretti, você quer ir? Eu falei, quero jogar a Taça São Paulo. Porque todas as Taças São Paulo que eu ia jogar, eu machuquei. Entendi. Nenhuma eu tinha jogado. Então era o meu momento. Falei, não, eu quero jogar a Copa São Paulo. E aí desceu do profissional. Ele pediu, né? Era o Marcelo, goleiro,
que o Rubinho ele não quis. Ele era meio polêmico, esse treinador. Aí pediu o Marcelo, pediu o Coelho, lateral direito, o Betão, zagueiro, pediu o Roger, lateral esquerdo, e aí desceu eu como meia, que o resto depois era o Bobô, era o Rosinei, que já eram sub-20 ainda. Sim, sim. E aí me desceu. Profissional. Primeiro jogo, a nossa chave foi Limeira. Primeiro jogo, Corinthians América de Natal, da Copa São Paulo de 2003. 1 minuto de jogo, sem sacanagem. 1 minuto de jogo, eu tenho um estiramento no adutor que praticamente descolou o meu músculo adutor do fêmur, da pelve. E eu tive que operar o pubis, essa foi uma cirurgia seríssima também. Isso tudo derivado de potencialização de músculo errada, feito de forma errada, fisioterapia que na época não era nos modos de hoje. Não e tal. tinha tecnologia. Não, né? não tinha. Isso que eu ia perguntar, se fosse hoje, atualmente, com a condição que tem, tecnologia, você acha que todas essas fraturas você teria Eu acho sofrido? que sim, Edu, mas você vê o Ganso aí, né? O Ganso é um belo case, né, pra gente entender. Ele tá com 36 anos, continua jogando em alto nível, Série A, e teve lesões seríssimas, né? Eu falei, Ganso teve... Mas aí eu opero o pubis. Eu tinha 20 anos, Edu. 3 cirurgias. Muito cedo. Entendeu? 20 anos. Aí fiquei mais 6 meses sem jogar. E aí, para vocês terem ideia, eu me arrasto até 2005 lá, quando aí aparece a oportunidade de eu ir para a Itália. Aí sua carreira já fica internacional, né? Era um pessoal que já me acompanhava, né? Seleções de base, me acompanhava nesses campeonatos que eu disputei durante anos aí com categoria de base. Por eu ter na verdade eu não tinha cidadania italiana, né? A minha família tem origem italiana, mas eu não tinha efetivamente o documento da cidadania, né? Então, mas o pessoal me acompanhava, monitorava naquela época e tal. E aí até que acontece de um clube da Itália, através de um intermediário, me procurar, falar, ó, nós temos um clube de Série B para você, chama Triestina, no norte da Itália, lugar frio, nevo, caramba, tal. Mas é o que tem e os caras se comprometem a tirar sua cidadania lá. Eu, depois de 9 anos e meio de Corinthians, vi que eu tinha perdido o espaço, que eu machucado. Todo mundo olhava para mim e já falava, esse aí vai machucar. Esse aí não tem mais jeito. Tal. Então você já tinha aqueles olhares que já, né, te colocavam para baixo. Eu senti que eu precisava oxigenar. Sim. Aí tem essa... Aí você já tá para pra quantos Itália. anos eu abro mão de contrato, tá? Eu tinha ainda 2 anos de contrato com o Corinthians, contra a vontade do meu pai, eu abri mão de qualquer dinheiro. Seu pai é corintiano, não? Meu pai era santista, né? Hoje ele virou corintiano. Depois de tanto acompanhar o Você era santista quando era pequeno ou não? Santista. Virou corintiano depois. Não, eu continuo santista. Não dá pra... eu tenho carinho imenso pelo Corinthians, mas, pô, minhas fotos de criança é tudo com a camisa do Santos. Pô. Como é que eu vou falar? Os caras me chamaram de santista e agora não tem jeito, né? Mas assim, aí eu aceito, abro mão do contrato, tinha mais 2 anos de contrato, abro mão de qualquer dinheiro. E o Corinthians faz uma cláusula com a Triestina que se dentro de 2 anos eu fosse negociado dentro de um clube da Itália, o Corinthians tinha um percentual de acho que 30% ou 40% da venda. Tá. E a Triestina aceita e a gente vai. Aí eu vou para Itália. Ferretti, mas quando você chegou na Itália, você acabou de pôr o pé na Itália lá, dali, quando surge a paixão pelo vinho? Aí, Edu, vamos voltar pro hoje. Foi logo aqui. de início, né? Será? Isso aí. Foi porque o que acontece? Cara, nós somos jogador brasileiro na nossa época lá, principalmente na minha idade. Eu fiz muita merda, né? Tipo, eu saía pra noite, arregaçava. Você imagina, o cara machucado, não ia ficar trancado no alojamento. A cabeça, fiz cagada pra caramba. Mas assim, quando eu chego na Itália, os jogadores lá, é normal, jogador europeu, tomar vinho, cara. Os caras tomam vinho, é normal. Tanto que assim... noite de concentração. Lá é vinho. Então, isso que eu ia falar, porque aqui no Brasil, hoje que tem toda a influência tal, de beber mais vinho, mas antigamente era cerveja zero, e cachaça, né? E assim, você chegava no jantar de concentração, tinha uma taça de vinho para cada jogador. E eu não tomava, eu achava aquilo um absurdo. Aí uma vez eu confrontei o cara lá na Itália, falei, vocês são loucos da bebida alcoólica antes de jogo. Aí o cara falou, você quer falar o quê? Lá no Brasil vocês tomam Coca-Cola antes do jogo? Refrigerante, né, meu? Ele falou bem assim, vocês tomam Coca-Cola, pô. Então, ele falou, o vinho é muito mais saudável, ele quis dizer, né? E aí aconteceu. Lá, quando eu chego na Itália, eu chego em janeiro. Um frio absurdo, gente, assim, uma coisa absurda. Nem roupa eu tinha para isso. Tanto que os caras vão levar roupa para nós no hotel, lá para mim, né, tal.
para eu usar. E aí, os clubes europeus, eles têm uma mentalidade de futebol diferente do Brasil. Entendeu? Eles têm toda semana tem o jantar dos atletas, então todo grupo tem que ir na casa do capitão do time, ou do presidente do time, ou toda semana tem que ter um jantar que sai o time inteiro, vai comer uma pizza, vai jantar em algum lugar. Isso é tradicional na Europa, né? E aí, todas as vezes que os caras iam jantar, iam fazer alguma coisa, chegava lá, só tinha vinho tinto, vinho branco gelado, e a cerveja os caras pegavam da estante deles e abria. Saía aquele monte de espuma. Aí eu falava assim, porra, não, aí eu falava pros caras, pô, eu quero cerveja. Aí o cara pegava, abria, dava pra você assim, você falava, Jesus, e aquela cerveja amarga, né? Tal, eu falava, meu Deus, não vou conseguir tomar isso. E não dava, realmente não dava. Escura, quase vermelha, aquela cervejona forte, potente e tal. Eu falava, meu, não vai dar. E aí, cara, eu começava a forçar, não ia. Eu falava, meu, alguma coisa eu tenho que tomar. E outra, se eu começar a beber, eu vou falar mais rápido italiano, né? Porque não entendia nada. Você imagina, eu na mesa, único brasileiro, ninguém, todo mundo falando italiano. E eu, puta merda, não vai dar certo isso aqui, só eu. E não tinha um intérprete, nada, cara. É raiz, tinha meu. que se virar. Era época raiz, era dicionário. Não tinha nem o celular pra pesquisar, né? Não, dicionário, pô. Eu viajava com dicionário. Aí, e não sei o que. Aí eu percebi que o quê? Quando eu tomava uma, começava a se comunicar melhor com a rapaziada, né? Eu falei, é aqui mesmo que eu vou tomar. Aí comecei. Aí eu falava, meu, o que eu vou tomar? Eu falei, não, aqui eu não gosto de nada. Então, se eu for tomar, é pra ficar louco. Então, dá qualquer coisa. Comecei a virar. Meu amigo. Os caras falavam, você vai misturar branco e tinta? Eu vou, né? Aquele peito do brasileiro, né? Aquele peito de aço do brasileiro. Não, eu vou tomar tudo, me dá tudo. E começou a virar. E aí, da paixão, aprendizado pelo gosto pelo vinho. Já na sequência, você fez algum estudo? Você fez o curso lá? Você fez aqui? Conta pra gente como é que foi essa história. E aí, assim, o que acontece? Eu vou pra Itália em 2005, paro de jogar em meados de 2009, final de 2009. Ficou 4 anos lá, então. Aí, rapaz, nesse período eu fui pra Grécia, joguei na Grécia também, fiquei 6 meses sem receber, aí volto pra Itália e tal. E aí, quando eu volto pra Itália, o primeiro treinador meu da Triestina assumiu o Torino. E aí o Torino tava na Série B, por causa daquelas coisas de combinação de resultado, tá? Estavam lá na Série B. E aí ele me liga pro empresário lá na Itália e fala, eu quero o Ferretti aqui. Eu vou pra lá, só que lá tinha uma bateria de exame médico fodida, tal. A hora que fizeram o exame no meu tornozelo, o médico lá do clube falou, ele não aguenta jogar a Série B na Itália. Aí o treinador falou, eles querem, mas querem falar que você tem que operar. Eu falei, não. Aí peguei minhas radiografias, vim pro Brasil. Fui no Dr. Joaquim, o Dr. Joaquim Grava foi o que me operou 3 vezes. As 3 cirurgias foram ele. Aí mostrei a radiografia para ele, ele olhou e falou, não, Fede, você tem que operar mesmo, não tem jeito. Nossa. Aí eu falei assim, isso era janeiro de 2010. Eu falei, não, eu não quero mais jogar. Então, se eu tiver que operar de novo o mesmo tornozelo, para mim deu. Né? E eu já estava naquela fase que, sabe, você vai só descendo. Vai para time de Série C, não recebe, vai para não sei aonde. Eu falei, não. E aí, eu paro. Tava vendo que tinha que dar uma virada ali, né? Dar uma virada. Aí eu venho pro Brasil, e aí essa passagem que eu vi pro Brasil tinha a volta. Nisso eu já tinha minha cidadania italiana e tal. Eu volto. Eu morava em Monza na época, porque era o último clube que eu joguei, o Monza. Só que é muito próximo de Milão, Monza. Eu acho que é 28 quilômetros, alguma coisa assim. Então eu vivi em Milão. E aí, cara, é tudo acaso. E eu acredito, eu que tenho fé, foi Deus. Mas assim, o cara chegou, ele tinha um italiano lá que era dono de um restaurante brasileiro em Milão, chamado Berimbau. Esse cara virou para mim, o Fábio, falou assim, porra, tem um cara aí que tá querendo abrir um restaurante aqui em Milão, cara. Ele tá precisando de um sócio. Você não quer entrar com ele? Não, eu falei, cara, vamos conversar. Ele falou, ele é chinês. Eu falei, puta merda, chinês? Eu falei, Não, na verdade, ele nasceu na Itália, mas os pais são chineses. Eu falei, beleza, vamos conversar. Cara, o dia que eu conversei com ele, ele falou assim, eu já tenho os investimentos altos feitos, tal, não sei o quê. Eu não tinha muito dinheiro. Ele falou assim, eu queria utilizar do seu nome, usar os seus contatos no futebol, tal, para fazer uma imagem aqui para o restaurante e tal. Você consegue entrar com quanto? Eu falei, eu entro com tanto. Ele falou, então tá bom, você entra, o percentual seu é esse e tal. E
Enfim, e eu continuo com percentual maior, mas nós vamos trabalhar junto. Falei, beleza. Então, chegamos lá, o restaurante tá no contrapiso, né? Eu limpei banheiro, enxuguei prato e fiz de tudo. Então, eu aprendi de tudo, desde a parte baixa do restaurante até lá em cima, né? E aí, quando abro o restaurante, vocês imaginam um chinês com um brasileiro vendendo para italiano em Milão. Meu Deus do céu, né? Olha o rolo, né? Mas nessa época você já manjava o italiano? Já, não, aí nessa época eu tava bem, tava top. Aí eu falei assim, não, eu preciso estudar para vender vinho, porque o cara ia perguntar, questionar de vinho para mim, eu ia falar o quê? Aí eu faço os cursos, o primeiro curso que eu faço é na Toscana, e lá é o curso oficial da Federação Italiana de Sommelier, né? Eu me formo lá e depois eu faço um outro curso no Piemonte, que aí já é região do Barolo, região a Toscana do Brunello, do Barolo é o Piemonte, aí é Barbeira, Barbaresco, tal, é tudo a região do Piemonte. Faço um outro curso e me especializo. A minha especialização, como vocês veem, foi em vinho italiano, né? Aí eu chego pro Brasil, regaça, né? Porque aí aqui vende português, argentino, chileno, tudo. Que legal, enfim, que coisa interessante. Mas ali que eu me estudo. E aí, assim, nessa época você já tinha parado de jogar bola, já tinha voltado pro Brasil, ou ainda tinha algum vínculo de futebol? Não, eu fico já tinha... lá com o restaurante, eu fico 5 anos em Milão. Sim. Com o restaurante. Aí em 2014, lá eu tinha muito jogador que jogava na Inter, no Milan. Se tornou um ponto de encontro dos jogadores, amigos, dos goleiros. Tipo assim, o Robinho no Milan, o Pato, Serginho e tal. Aí na Inter tinha Júlio César goleiro, tinha o Michael, tinha o Lúcio zagueiro e um monte de jogador. Então todos eles começaram a frequentar o restaurante. E aí nós fomos ficando muito amigos, né? Fomos ficando muitos amigos e tal. E aí em 2014 a maioria deles estavam na seleção da Copa, né, no Brasil. E aí eles me convidam para vir e tal. Né? Aí eu já coincidia que também eu queria vir embora. Eu já queria vir embora. Os caras falam, mas você é louco? Largar tudo que você tem na Itália, cidadania para voltar. Restaurante bombando. Sim. Na verdade, a minha mãe tem um problema de saúde, né? Minha mãe foi diagnosticada com câncer. E aí, aquilo ali para nós afetou muito a minha família. E principalmente eu que vivi toda a minha vida longe da minha família. Sim. Eu vivi a vida inteira longe deles. 10 anos de Corinthians, 10 anos de Itália. Então, quer dizer, eu não tinha mais lembrança com a minha família. De momentos tipo Natal, tal. Eu sempre estava longe. Eu falei, pô, se acontece alguma coisa e eu perco minha mãe amanhã, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Então, eu falei assim, não dá. Então, eu tomo essa decisão em cima dessa notícia que nós tivemos. E aí, em 2014, eu me organizo para quando eu vier para a Copa, eu já ficar em definitivo. E foi o que aconteceu. Aí, eu volto para o Brasil em maio de 2014. Vou aos jogos, assisto a Copa aqui. Né? Foi triste pra caramba. Mas em setembro de 2014, eu inauguro a Enoteca Ferretti, que foi até no próximo aniversário da minha mãe. Minha mãe de setembro. E hoje, graças a Deus, minha mãe tá curada, tá tudo certo, tá firme e forte, tomando vinho, tá tudo certo. Legal. Que coisa boa, bom, né? Graças a Deus. Então, em 2014 teve também uma oração da sua mãe pro Júlio César pegar uns pênaltis lá. Teve. Foi Brasil e Chile. Oitavas de final, Brasil e Chile. Que na verdade foi antes do jogo. A minha mãe manda... Eu tava com o Júlio conversando no telefone e tal. A minha mãe falou para ele, fala para ele que eu vou fazer uma oração para ele e tal. Daí ele falou, não, me dá a oração aí. Eu falei, me dá a oração, eu quero a oração de sua mãe. Aí eu mandei para ele, já tinha o WhatsApp, né? Eu mandei para ele a foto, ele pegou a oração, aí falou com a minha mãe, tudo e tal. Que legal. E foi bem legal. Aí depois do jogo, ainda a gente se fala, ele liga, fala com a minha mãe, agradece, mas, nossa... Aquele ano foi triste. Muita história pra contar. Perder, né? Depois nós apanhamos feito. Aí já voltou, aí já veio de volta pro Brasil, e aí você montou a Enoteca e tal, e assim, ainda tem contato com o pessoal de lá? A gente vê as camisas de pessoal que sempre passa pela Enoteca e deixa lá as lembranças. Esses dias teve o Miller mesmo, o Luiz Chulapa, estiveram no seu estabelecimento. E assim, desse período, o ápice foi quando você conseguiu ter a sua marca de vinhos? Como é que surgiu a ideia? A gente sabe que tem muita gente no mundo do futebol que tem o vinho, leva o vinho como uma segunda oportunidade aí financeira e tal. Conta pra gente de onde surgiu essa ideia aí? Que você... Então, nossos rótulos, Edu, é um sonho meu da Fernanda já, né? Minha esposa, desde quando a gente começou aí e tal, era ter um vinho com o nosso rótulo. Por quê? Na Itália existem muitos produtores de vinho que eles não são comerciais.
Eles produzem, né? E aí vem uma vinícola, compra, rotula e manda, né, entregar. Então esses caras produzem vinhos o tempo todo, né? E era durante seus estudos você conheceu todo esse pessoal? Exatamente, é tudo contado da minha época de Itália. E aí eu falei assim, pô, eu preciso... Eu quero ter um rótulo, né? Eu falar com a Fernanda tal, vai ser muito legal para nós ter nosso rótulo próprio tal. Eternizar, né? Pô, e falar, pô, a gente tem o nosso vinho, o vinho da casa, como tem lá na Itália, né? É muito conhecido. Não, o vinho da casa, é o vinho do cara, né? Falei, pô, eu quero ter o nosso. E aí a gente chega, né, nesses contatos nossos aí, antes da pandemia, né? Fechamos uma produção fechada. Conseguimos pegar uma produção fechada lá, né? Exclusiva, né? Dessa vinícola, que é a Lunardi, é uma região do Vêneto muito famosa, uma região muito conhecida pelo Pinot Grigio, né? E aí fechamos 2.800 garrafas, não sei o quê, e fizemos o acordo, assinamos o contrato, tal, não sei o quê, isso. Em dezembro chega os vinhos, em março a pandemia. Meu Deus. Aí o euro foi de... A garrafa era €1 e pouco, não sei o quê. Não, como é que era? Não €1, não sei. Bom, resumindo para vocês, a garrafa custava R$30, foi para 60. Tipo assim, eu vendi o vinho a 79. Quer dizer, eu não ia ganhar mais nada, e mais imposto, mais taxa e tal, né? Foi um sonho que quase virou pesadelo, né? Mas assim... hoje estamos resgatando aí, a minha margem continua bem baixa, mas o fato é que nós tínhamos que comercializar essas garrafas, né? Então, sim. Agora, a gente sabe dos problemas que na Europa sofreram, agora exato. muito por conta da a guerra. Itália sofreu muito também, né? Lá na pandemia. Sim, a Itália foi um dos países mais atingidos, né? Foram atingidos, E como que foi a pandemia, no caso da Enoteca aqui em São José? Foi um período difícil aí? Foi, ter cara. que fechar tudo? Nossa, dá até tristeza falar, né? Nós tínhamos um outro bar, né? Eu e minha esposa, que levava o sobrenome dela, né? Então nós tínhamos a Enoteca Ferretti numa esquina e no mesmo prédio, né? Ali nós tínhamos o Heringer Lounge Bar, né? Que era na esquina para Cassiano Ricardo ali, né? E era um bar que, assim, a gente revolucionou em São José dos Campos com a ideia do happy hour, né? Era aquele happy hour tudo incluído, então bebida e comida incluída e tal. Mas explodiu. Nós, aquele assim, rodízio, né? Rodízio, exato. Né? Eu fui lá. Não ia ninguém. Então, não ia ninguém lá. E eu falava para Fernanda dessa ideia que tinha na Itália, que na Itália é muito famoso esse happy hour. Só que lá na Itália é assim, Edu, você tem uma mesa assim, ó, eles colocam pizza, batatinha, Doritos, não sei o que e tal, azeitona e o vinho, você só paga o vinho. A comida você fica ali beliscando, pega, come e sai fora, né? Eu falei, não, nós precisamos fazer algo assim parecido, mas com a bebida incluída. E aí a gente fez uma parceria grande na época e aí começa esse happy hour. Meu amigo, foi assim, ó, passamos um mês que não entrava uma alma lá no bar. E as contas chegando, eu falei, Fernanda do céu, e aí ela desesperada, um mês e meio, eu falei, vamos lançar o happy hour. Ela lançou no grupo do prédio que a gente morava. No primeiro dia já veio 30 pessoas. Eu falei, olha, nunca entrou ninguém, já veio, sei lá, 20 pessoas. No segundo dia, 50. No terceiro dia, meu amigo, nossa senhora, os caras, já tinham umas 100 pessoas. Eu falei, nossa, acabou cerveja, não tinha mais cerveja, porque era tudo incluído, né? Aí a gente começa a montar. Cara, foi um bar, assim, histórico para mim, para minha esposa e tal, para nossa vida, mas que ele funcionava era aquele formato que nós criamos e idealizamos, ele só funcionava daquilo, lotado, né? Vazio não ia dar. E o custo lá era muito alto, o ponto era mais caro, o local era maior, era bem maior que a Enoteca, né? E aí, em junho, eu acho, 3 meses após a pandemia, 3 ou 4 meses, a gente encerra lá, mas fechou no auge, né? Fica aquele... Então, eu demorei para digerir isso aí, sabe? Sim, mas com certeza serve de oportunidade aí, porque o que a gente citou no começo, agora tem um novo projeto aí de uma nova casa. Sim. Com certeza você junta aí as informações, experiências, né? De Brasil, de vida lá fora, de estudo de vinho, né, da questão do Heringer, junta tudo e traz aí para uma nova casa que a gente já imagina, já conta os dias aí para inaugurar, para poder... Tá junto. O que você pode contar pra gente? A parceria do futebol também, que tem alguém do futebol envolvido? Sim, então, que lá, falar pra gente aí? Hoje, né, como todos sabem, o Casemiro é aqui de São José dos Campos, né? Nós, através dele, né, eu recebo o convite para ir lá ver o shopping dele, conhecer o shopping que ele abriu aqui em São José, né? O Shopping Madrid, né? Madrid, exato. Madrid Open Mall. E quando eu vou lá, né,
achei muito bacana, é uma coisa realmente muito bonita. E aí, depois que ele me apresenta, né, através do Pedro Baixa, que é o empresário dele, é quem cuida de toda a parte da vida do Casemiro, quem organiza toda a vida dele, pessoa de extrema confiança e, por coincidência, meu amigo de infância. Ah, é? O Pedro jogou comigo no São José. Ah, ele era jogador também? Ele jogou profissional também, jogou no São José e tal. E aí batia que, meu Deus, né? Comia um calcanhar, ele, um tornozelo, adorava. Famoso cavalo. Esse era. Uma das cirurgias foi ali. Não, quase, ele contribuiu um pouquinho. E aí a gente chega lá, ele conversando comigo, fala, Ferro, o Casemiro quer ser seu sócio, cara. Eu falei, pô, vamos lá, vamos pôr no papel, vamos estruturar isso aí e vamos para cima. E aí surge a ideia da Enoteca Ferretti Madrid, né? E graças a Deus as coisas estão bem avançadas, né? A gente tem a ideia de já em junho agora tá iniciando os trabalhos lá, mesmo porque o Casemiro vem de férias, né, pro Brasil, então a gente precisa dele no início, na inauguração, né? E agora tem mais um projeto para a gente tocar, né? Junto com agora nesse período da pandemia também a gente abriu o site, né? Eu, a Fernanda e o Luiz, que é um amigão meu, nós abrimos o site da enotecaferretti.com também. Então, hoje são várias frentes aí que a Enoteca, né, após o fracasso do Heringer, né, fechar as portas do Heringer, nós seguimos outras frentes aí e nos reinventamos. Era a palavra da pandemia. Resiliência, né? Resiliência e reinventar, né? Pois é, isso aí. Por isso que tá tão difícil marcar um podcast com você. Então, o homem não para, né? Isso é legal, né? Isso mostra que o Joséense gosta então, de um bom vinho, né? Tá abrindo a segunda casa. Tá. Nossa, de quando eu abri, Fraga, você imaginar, de 9 anos, né, que a Enoteca abriu em 2014, para agora, nossa, mudou completamente. Quando eu cheguei, pra você ver, quando eu cheguei aqui, o que é desinformação, né? Eu lembro que eu abri a Enoteca, eu só queria ter vinho italiano, né? Porque eu vim da Itália, não, vinho bom é italiano. E aí os caras olhavam para mim e falavam, não, eu quero português, não, eu quero argentino. Eu falei, não, mas vinho bom é italiano. Era um Malbec ali. Aí você vê a ignorância, né? Porque não deixa ser uma ignorância minha, né? Eu tinha estudado lá, não abri. Eu falei, rapaz, é verdade. Aí eu comecei a me especializar, fui em feiras aqui, fui fazer cursos aqui e tal. E aí eu entendi, falei, não, o que é isso, né? O mundo do vinho é gigantesco, né? O universo do vinho é muito grande. E aí comecei a estudar sobre outras vinhas, outras uvas. E hoje, a Enoteca, eu posso falar assim de peito aberto, que é uma dos locais de São José, assim, talvez, não quero falar o único, mas com os vinhos, com as uvas mais exóticas que você imaginar, lá na Enoteca você encontra, sabe? E países difíceis também de produção de vinho. Então, por exemplo, Nova Zelândia, Austrália, a África do Sul é mais conhecida, né? Estados Unidos veio muito forte agora nos últimos anos com os vinhos californianos. Mas a gente tem a Alemanha, né, vinho branco, tem muito, Áustria, tem muito vinho dessa região branco que são famosos e que hoje eu tenho. Então eu abri realmente a mente para o universo que era. E para degustar todos esses vinhos, você costuma fazer algum evento de degustação onde você ou algum sommelier explica ali? Bomba lá, né? As degustações da Enoteca são famosas, né? Já são aí para mais de 4 anos que a gente faz as degustações aí, são bem famosas, constantemente trazendo pessoas importantes. Já vieram o sommelier, o da Catena já veio trazer toda a noite do Alma Negra que nós fizemos, foi com o sommelier oficial da Catena, né? Da última vez também veio a sommelier chefe do grupo Mistral no Brasil, que é o responsável pela importação de toda a linha Catena. Então, Alma Negra, Angélica, tudo que diz respeito à família Catena, né? Ela veio e foi um show também dela lá na Enoteca. E já veio jogar o Hernandes quando veio o Profeta, né? Falar dos vinhos dele. O Domênico italiano, que é um dos importadores e ajuda a produzir os vinhos Ferretti, lá veio também falar sobre os vinhos da Enoteca Ferretti. Enfim, toda degustação a gente tenta trazer o responsável da vinícola ou o sommelier responsável daquela marca para estar conversando com o pessoal. Legal. E para saber dessas degustações, onde você costuma comunicar que vai ter uma degustação, convidar o pessoal? Já tem uma data da próxima aí? Nós acabamos de fazer uma, né? Agora, recentemente, foi dia 24, né, de abril. A próxima provavelmente é em maio. A gente tenta seguir um calendário meio que quinzenal, assim, tal.
Maio é um mês especial, né? Porque tem o Dia das Mães, mas começa a esfriar um pouquinho, então o vinho vem Bomba. com tudo, né? Sim. E abril já é assim, mas maio realmente já ferve isso aí, borbulha o mercado do vinho. Nossas redes sociais estão sempre informando, então, principalmente o Instagram e o Facebook, né? Então, Enoteca Ferretti Oficial é o Instagram, né? O Facebook é Enoteca Ferretti, então tem sempre abastecido de informação. A Fernanda, minha esposa, ela cuida dessa parte de marketing muito bem, inclusive, ela sempre postando. E nós temos também essas listas de WhatsApp, né? Que ela costuma enviar para o pessoal também. Enfim, as redes sociais as nossas redes pessoais, né? Então, ela também envolve bastante. Cômica aqui para contar, né? Porque um dos integrantes aqui, na hora de trabalhar. Ele é sócio seu, Ferretti? Porque sempre. Só seu culto. Sempre a gente vê ele lá. Enfim, dia a dia, ar-condicionado, o mineiro quer entrar na sala, colocar no 19. Né? Lá embaixo. Aí eu chego na Enoteca Ferretti um dia, que tava mais friozinho, o peão com a cobertinha nas costas. Né? Cobertinha. Parecendo uma senhorinha. Que história é essa? Que meigo, hein, Du? Olha, gente, isso aí foi, assim, posso dizer que meias verdades do Breno. Eu tenho a foto. E esses dias aqui. eu tive de novo com a minha esposa na Enoteca. Aí veio um dos tradicionais lá, os garçons lá do Ferretti. Que o Eduardo conhece todos, né? Não, todo mundo pra mineiro é Zé, né? Então eu chego lá, o Zé... Aí não, mas esse por coincidência ele é Zé mesmo. Aí ele vem com a cobertinha pra me trazer. Eu falei, não, esconde essa cobertinha, que se o Breno passar aqui, não vai dar bom. Guarda a cobertinha. Põe na minha esposa. Põe na minha esposa aqui, aí deu tudo certo. Ela ficou com a cobertinha, deu tudo certo. Então, meias verdades, digamos que tem meias verdades aí. Né? Legal. Ferretti, e pra quem sempre foi ligado no mundo da bola, aposto que é difícil desligar do futebol. Sim. Né? Então, provavelmente deve aparecer algumas oportunidades para você continuar no mundo da bola. E fiquei sabendo aí que tem um projeto rolando muito interessante, né? Que está fomentando bastante o futebol na nossa região, ajudando aí a garotada na nossa região se profissionalizar. Conta um pouquinho desse projeto para a gente. Então, Breno, o que acontece, cara? Eu até tinha algumas restrições em voltar para o futebol, sabe? Por quê? Quando você entra no mundo do business, no corporativo, assim, a gente entende que o quê? Para você obter sucesso, você precisa de realização de processos e processos bem feitos. Então, tudo tem que ser muito correto, né? Então, parte financeira, vocês trabalham com isso, vocês sabem, né? Parte de controle de estoque, parte de pagamento de funcionários é importantíssimo, aluguel, ter as contas em dia, luz, né? Você precisa ter tudo em dia. O futebol é muito bagunçado, né? Salvo algumas gestões, tipo, por exemplo, Palmeiras, né? O Flamengo, são gestões de sucesso, né? Então você entende que essas gestões são gestões de pessoas competentes, Edu, que estão ali, né? Em prol de fazer realmente com que o clube cresça e não em benefício próprio, né? Mas durante anos o futebol sempre foi uma porta escancarada para os incompetentes, para os má influentes, para as pessoas que gostariam de tirar proveito em benefício próprio, né? E não para o clube em si. Né? Então foi uma coisa que sempre me bloqueou. Por quê? Porque os meus conceitos hoje é o conceito do comércio. Então, assim, pagamento em dia, futebol é difícil. Contas em dia, futebol é difícil. Luz em dia, futebol espera quase cortar para pagar. Então, assim, eu não compactuo de muita coisa que acontece dentro do futebol. Porém, eu tenho muitos conhecidos, claro, e muitas pessoas influentes, e tenho bastante relacionamento dentro, né, do meio. Apareceu a possibilidade, né, que o Clube Atlético Joseense me convida através da minha empresa, né, que eu tenho outros 4 sócios, que é o Gustavo, que é um sócio do Benê, né, no famoso Bar do Coronel aqui de São José dos Campos. Luiz Gustavo, né? É meu primo, por mesmo? Então, meu irmãozão. Salve por Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, então, meu amigão, né, irmão, meu sócio, o Juninho da Vertex, da empresa de marketing, que cuida do marketing da empresa, assessoria de jogador, né, assessoria esportiva, marketing e tal. O professor Paulo Campos, que é a parte técnica juntamente comigo e o Gustavo, né, que jogou também.
e o Dr. Carlos Amaral, que é a parte jurídica da empresa. Então nós formamos a 360... Um completa o outro ali, completa o outro. Formamos e criamos a 360 Futebol Business, na qual chega essa proposta do Joseense de assumir a gestão para o Campeonato Paulista Sub-23, né, nesse ano de 2023, profissional. E nós aceitamos, né, com muito estudo, com muito, enfim, trabalho, estamos aí iniciando a jornada nossa aí dentro do futebol. Eu volto, o Gustavo também não era um adepto também do futebol, tinha largado muita coisa para trás, e agora a gente está nesse trabalho de retomada aí, né, de contatos, de tudo, para trazer benefícios ao Joseense. Deixando claro, né, quando eu falei aqui do business, né, eu, o Gustavo, né, nesse momento, nós não temos salário, não temos nada, nós somos voluntários da empresa em prol de ajudar o Joseense, né, na expectativa que se consiga alguma negociação, que se consiga algo importante e que venha refletir também esses valores para a empresa, inicialmente. Não é benefício próprio, é benefício da empresa que está gerindo hoje o futebol, né, do Joseense. Mas é um momento diferente, né, para nós, de retomada e tal, mas que a gente está feliz aí, estão colocando toda a nossa energia aí para ajudar o Joseense e o primeiro jogo já iniciamos com vitória, né? Direito, é uma coisa positiva. A gente já começou a organizar a torcida organizada, né? Não foi você que falou, né? Você falou, você vê quando o cara tem... o cara tá atento à vida digital aí do podcast, né? Já falou para mim, Ferretti, o que você... O símbolo do Joseense é o tigre, né? Ele já virou pra mim e falou, bonde do Tigrão. Bonde do Tigrão, né, Breno? Bonde do Tigrão. No próximo jogo a gente tá com o bandeirão lá, né? Com certeza, com certeza. Nós vamos criar essa torcida aí, viu? Legal. Eu já falei pros caras, foi ideia sua. Vou colocar lá embaixo, lá, o Brenão. E pra acompanhar o Atlético Joseense aí, como que é o Instagram, como que faz para ir para os jogos, como que tá funcionando essa parte? O Instagram é o Clube Atlético Joseense, né? O CAGE oficial lá, bem facinho. Os ingressos, a princípio, nós somos uma estrutura pequena, né? Tudo muito pequeno, muito simples ainda, né? Mas hoje é ir nos jogos, né? Comprar lá na hora mesmo, no estádio, não tem fila. Quiseram, vamos torcer para que um dia tenha fila, né? Mas no momento tá bem simples aí, né? Então, chegar, comprar e entrar lá. As cadeiras são liberadas, né? Então todo o público, o valor é um só, já vai direto para a cadeira, e já fica lá. Foi bem legal esse primeiro jogo, achei até que surpreendeu o número de pessoas, né? Pô, até foi achei bacana, legal. só deu Atlético Joseense. O camarote bombando. Camarote bombando. O time é bom, o time tem futuro. Eu acredito muito. Olha que nessa estreia nós estávamos sem 8 jogadores titulares, né? Que teve problema de documentação. Mas eu acredito muito nesse projeto aí. Foi idealizado por pessoas sérias, né? No caso, os meus sócios. Foi um projeto, está sendo um projeto bem, concordo, bem inspirador para nós, e estamos colocando nossa cara a tapa aí no sentido, né? Nós somos comerciantes, todo mundo da cidade, né? Então nós estamos, até quando vai pedir, né? Vai colocar sua cara lá, ó, sou eu, Ferretti, estou vindo aqui pedir um patrocínio, pedir uma ajuda, tal. E graças a Deus as pessoas estão nos ajudando, estão aderindo aí à nossa ideia, né? Com pés no chão, tudo, valores muito, vamos dizer, discretos aí, mas a gente está conseguindo. Então, a gente espera, sim, que seja um sucesso aí esse ano. Aí. Legal. E por trás de todos esses projetos, aposto que tem ali uma base muito forte na sua casa. Tem. Né? Principalmente a Fernanda, que a gente vê que está sempre acompanhando você nos projetos para lá e para cá. Fala um pouquinho aí da sua esposa, que deve ser peça fundamental aí nos seus projetos. Sem dúvida. A Fernanda, assim... ela tá me escutando aqui, inclusive, hein? Tá aí, né? A Fernanda, ela abre mão, né, praticamente, assim, não que abre mão, mas assim... a Fernanda tinha uma carreira consolidada de modelo, né, fora do país. Quando ela volta para a gente casar, ela abre mão um pouco disso, né? Para viver, como ela fala, né, para viver o meu sonho, né, que foi manter a Inoteca, a parte de futebol, tal. Então ela ainda abre uma mão de continuar com as viagens, tal, também para estar me acompanhando, né. Então realmente eu sou muito grato, sou muito assim, eu reconheço muito o que ela faz por mim, pela minha família, né, porque hoje
nós temos um filho, então ela também aceitou, né, essa dádiva da maternidade, assim como eu da paternidade, que era o meu sonho, né? Então, eu acho que a Fernanda é, sem dúvida nenhuma, a pessoa que ao meu lado faz tudo acontecer. Sem ela, não teria nada disso. Não sei nem como seria hoje se eu tivesse que pensar algo sem ela do meu lado. Então, ela, para mim, é a minha base, é a minha força, sem dúvida nenhuma. E estamos juntos. Mas, assim, ela, aos poucos, a gente também quer... Eu quero, né, poder ajudá-la. Ela voltou a fazer alguns trabalhos de moda, ela voltou a fazer algumas coisas, e eu estou apoiando ela também dentro do possível, aí, com esse monte de novidade que surgiu na nossa vida, mas dentro do possível para que ela também retome os trabalhos dela, né? Agora, em São Paulo, eu sei que ela já está com alguns contatos, a gente espera que... cabe a mim apoiá-la nesse momento, assim como ela fez comigo aí o tempo todo. Legal, mais para frente, então a Fernanda vai ser uma das convidadas aqui para contar a história dela. Com certeza, com certeza. Deve ter muita história para contar. Tem muita, né? Ela tem muita. E ela, assim, é uma pessoa que, né, fora a parte, a beleza como mulher que eu amo, que eu admiro, mas ela é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito especial para mim, né, para minha família, para meus pais, para minha mãe, ela, para a mãe dela, uma filha exemplar. Então, assim, eu sou muito feliz e realizado com a minha esposa, com a minha família. Peço a Deus sempre proteção, porque realmente nós somos um conjunto, né? Eu e ela funcionamos juntos, não adianta. Nós dois já entendemos que é assim e demorou, brigamos muito, tivemos muitas desavenças, mas nós entendemos que nós funcionamos juntos, né? E é assim que vai ser. E a tá ótimo. Faz parte, graças, né, a Deus. Faz todo parte. mundo é casado aqui. Exato. Faz parte da rotina. É a história do com emoção ou sem emoção. A gente prefere com emoção, né? Ou você é feliz ou você tem razão, né? Exatamente. Não dá para ter os dois, é verdade, é verdade. Ô Ferretti, e agora para prestigiar aqui o pessoal que vai ouvir e assistir o podcast, tem algum cupom aí, alguma coisa que possa beneficiar rapaz, o nosso público? Agora, quem tiver aí no cupom aí... eu vou falar mais para você, Edu. Quem estiver nos prestigiando lá, eu vou dar já um cupom de 15% de desconto. E o cara que for lá e falar que nos viu no podcast, eu vou dar uma taça de vinho pro cara lá, né? Que coisa boa. Serve. A gente vai ganhar o primeiro. A gente já pode... Não, vocês eu vou deixar já as garrafas de presente aí do rótulo aí, só Olha com só. uma condição, que não podem falar mal desses rótulos. Imagina. Vim da casa, hein? Vim da Esse aí casa. vim da casa. É os melhores que tem. né? Gostou aqui, muito bom. Top Legal. demais. E então, para encerrar aqui, achei muito bacana a sua história, Ferretti. É uma história emocionante, um caminho, uma trajetória exemplar, né? Você vê ali que tem várias reviravoltas. Muito. Você ainda tem muitos projetos a vir pela frente. Eu acho que ainda Breno, vai. só não te cortando, eu vou falar para Claro. você. Muitas pessoas perguntam para mim assim, cara, muitas, talvez a maioria. Você não é frustrado com o futebol? Porque assim, Legal, boa. o que as pessoas imaginavam para mim, Edu, era assim, esse cara vai jogar na seleção brasileira, porque jogou seleção de base, 17, 20, fez gol, convocações e tal. Eu subi profissional com 18 anos. Então, tudo indicava que eu ia prosseguir. Era o reizinho, né? Tem até Reizinho aquela do marca, parque, né? Tem essa polêmica aí. E aí as pessoas falam, pô, você não é frustrado? Você não guarda nenhuma frustração? Não, cara, eu sou muito bem resolvido. O futebol me deu amizades, conhecimento. Eu viajei para vários países com o futebol, jogando, né? Fui morar na Itália pelo futebol. Me reencontrei com as minhas raízes lá, né? Dos meus antepassados italianos. Tenho a minha cidadania italiana. Morei 10 anos na Itália. Cara, voltei para perto da minha família. Então, assim, não, eu não tenho nenhuma frustração. A carreira poderia ter tomado um outro rumo? Poderia, mas foi o que aconteceu naquele momento. E eu estou muito bem satisfeito, né? Então, hoje eu confesso que muitas vezes, inclusive dentro da Enoteca, as pessoas falam assim para mim, você não nasceu para jogar bola, você nasceu para ser vendedor, não é bola. Então, tem o outro lado também. Então, E acho o tanto que de network que a gente faz ali na Enoteca, né? O Eduardo, aí, principalmente, né? Isso aí a gente pode dizer que as amizades que são as do Ferretti são as nossas ali. A gente vê que todo mundo ali é família, é um lugar muito gostoso, um ambiente ali muito, muito bom. Acho que quem não conhece, tem que anote que vale a pena conhecer. É bem frequentado, sim, pessoas legais, é realmente o ambiente. E isso também entra na história da Fernanda estar comigo.
Porque ela, como a presença da esposa sempre lá junto, assim, isso não é que intimida os caras a fazer cagada, não é isso. Mas assim, dá uma tonalidade ao local de um ambiente mais de família. Meu filho tá sempre lá. Meu pai, pô, meu pai tá todo dia lá, pô, minha mãe e tal. Então, assim, dá aquela coisa meio que, por incrível que pareça, italiana, né? Que a família tá toda junta lá, a avó, que é o que você trouxe de lá, né? Então, e por coincidência aconteceu comigo aqui, né? Legal, bacana. Mas pelo esse resumo que você falou aí de não ter frustração no futebol, seria, pelo que eu vi, você conseguiu curtir todos os momentos. Consegui, cara. Isso, né? Foram momentos difíceis, né? Eu sofri demais. Você imagina, a lesão para um jogador, para um atleta, é sempre muito, prejudicial. Sofre demais. A minha vida, eu falo para vocês, a minha vida hoje não é um mar de rosa. Tem muita dificuldade, muita coisa difícil para a gente lutar, para a gente estar convivendo o dia a dia. Mas assim, eu acho que você vai amadurecendo e eu acho que Deus vai colocando no coração, na gente, à medida que você vai procurando, você vai entendendo que são fases que eu passei, eu tive que passar. Eu não me questiono mais por que eu machuquei, por que aconteceu comigo. Na época eu tinha isso, né? Pô, só eu, sempre comigo, tal. Hoje não, hoje eu procuro olhar a saúde, que meu filho está saudável, que meus pais estão comigo, que a minha esposa está do meu lado, né? Que a minha sogra está lá bem, que a minha família, minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos estão bem, né? Isso para mim é o valor real da minha vida, né? Os momentos difíceis eu acho que trazem pra gente, fortalece e nos dão condição de lidar com os próximos problemas com mais facilidade. Exato, né? E não adianta você se afundar e abraçar o problema, Edu. Não é isso que Deus quer pra gente. Nós temos que nos colocarmos na situação de lutadores, de vencedores. Postura de vencedor, o que é? Cabeça erguida e tentar buscar, respirar e buscar novos desafios. É assim que a gente tem que levar a vida, né? Legal, Maravilha. bacana. Legal. Lição de vida, né? Lição de essa vida. mensagem, depois dessa mensagem aí. Com certeza. Nem foi o intuito ainda, nem foi o A intuito. gente vai sair daqui motivado. Motivado, com certeza. Bacana demais. Ferretti, mais uma vez, muito obrigado por dispor seu tempo aqui, conversar, contar a sua história pra gente. Promover também trabalhos, empregos na região. Acho que isso é muito importante. O empresário, a gente sabe que é um herói aqui no Brasil. É verdade. Né? É verdade. Tem muita coisa para ser desbravada. Pô, esses projetos mexendo aí com carreira de profissionais que hão de dar certo, né? Esse daí é fato. Fé em Deus. Né? E mais uma vez, obrigado. Como se falou, para te encontrar nas redes sociais através do @Enoteca Ferretti Oficial. Legal, isso aí. Bacana. Eduardo, palavra final aí para a gente encerrar. Agradecimento a todos aí pela disponibilidade, tá? Ouvindo essa e outras histórias mais que traremos para vocês aí, de empreendedores aí, de pessoas de sucesso, homens, mulheres de sucesso. E nas redes sociais, eduardolopes.jr. Bacana. Fraga, fala um pouquinho aí as suas últimas palavras. Bom, acho que o pessoal já resumiu bem, né? Não tem muito para falar, só agradecer a presença do Ferretti, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, você, Fraga. Bom, e para me acompanhar nas redes sociais é @felfraga, quem puder prestigiar lá também. Legal. Top. Pessoal, sigam a gente nas redes sociais também, @Vale Negócio Podcast. Eu sou o Breno, meu Instagram é @Investindo com Breno, né? Como eu falei que a gente trabalha no mercado financeiro, tem um canal no YouTube também, Investindo com Breno. E fica assim, um abraço e até a próxima. Valeu. Abraço.